Obrigados a todos. Boa noite a todos os patriotas, intervencionistas, brasileiros em geral, amigos de infância, sejam bem-vindos a esta live. Espero que vocês gostem, né, a essa família, que eu já chamo não só de amigos, mas de uma família intervencionista brasileira, né, que a cada dia vem buscando mais conhecimento de tudo que está acontecendo no Brasil, fora do Brasil também, porque nós temos pessoas dos Estados Unidos, né, de Israel também, de vários outros lugares vendo essa live. Bom, gente, aqui eu quero comentar vários temas, mas principalmente o seguinte: lembram nas outras lives, lá atrás, que nós falávamos dos globalistas que querem implantar no mundo uma nova ordem mundial? Uma nova ordem mundial antirreligiosa, anticristã, né? E eles estão desesperados. Por quê? Porque os globalistas estão percebendo que o povo em todos os países estão entendendo o que está acontecendo no mundo. Eles estão preocupados. Porque os globalistas, grupo de poderosos que controla o universo, o planeta, na mão de poucas pessoas, poucas famílias, os Rothschilds, os Rockefeller, os Illuminatis, a maçonaria, todo esse pessoal que estão controlando, eles estão preocupados, porque o povo está percebendo o que está acontecendo. E não só lá fora, aqui no Brasil também o povo está percebendo. Ainda em menor número, mas estão percebendo o que está acontecendo. E os globalistas, eles querem acelerar esse processo de implantação de uma nova ordem mundial. Eles querem acelerar. E como que eles vão fazer isso? Fizeram uma reunião, há pouco tempo agora, na ONU, porque todo mundo sabe que a ONU, ela serve aos interesses globalistas. A ONU é anticristã, é perversa, quer destruir a soberania dos países, as sociedades, o povo em geral. A ONU é maligna. E então fizeram uma reunião, há pouco tempo agora, em Marrakech, em Marrocos, né, para criar um pacto da imigração. Reuniram-se 150 países, né, para que fosse aprovado o pacto da imigração. O que é o pacto da imigração? É você simplesmente abolir a soberania dos países, migrando em massa pessoas de outros países, principalmente o Estado Islâmico, os muçulmanos. Então o objetivo é esse. Por quê? Porque na ONU, a metade dos líderes são muçulmanos, a metade comunistas, sionistas e etc. Então eles querem realmente fazer esse pacto para poder liberar o máximo de pessoas para determinado país. E estando em determinado país, eles querem dominar esse país. O que está acontecendo na França, na Alemanha, em outros países, Espanha? O Estado Islâmico, os muçulmanos, estão imigrando para esses locais e estão tomando conta destes países. É por isso que está acontecendo atentados, explosões. Por quê? Porque eles querem dominar esses países. É muito simples. E então, nessa reunião da ONU, que aconteceu em Marrakech, Marrocos, vários países assinaram o Pacto de Imigração.
11 países não assinaram e foram contra esse pacto. Quais deles? Estados Unidos, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Bélgica, Bulgária, Austrália, Israel, Itália, Suíça, Polônia. Esses não aceitaram o pacto de imigração. E vai o Temer, do Brasil, que é comunista, e assinou o pacto de imigração. Porque eu quero que você entenda uma coisa aqui. Tem muita gente nova que vem na live, muitos jovens, e as pessoas, muitos que vêm pela primeira vez, também estão aprendendo. O Brasil, com a saída dos militares do poder, há mais de 30 anos atrás, o Brasil é um país socialista, comunista. Todo o Brasil, eles seguem uma linha, um alinhamento com os países comunistas. Vem com aquela teoria que o Brasil tem acordos bilaterais com países comunistas e com os Estados Unidos. Na teoria, sim. Na prática, não. O que acontece? Todos os presidentes, FHC, Lula, Dilma, Temer, Fernando Collor, todo esse pessoal, eles são socialista comunista. Alguns presidentes são de uma linha do comunismo revolucionário, marxista-leninista, né, que é o caso do Lula, né, que é uma linha do comunismo revolucionário, mas você tem o FHC, que é o socialismo fabiano, que é um comunismo implantado pela canetada no Brasil. Por que eu digo isso? Para você entender que o Brasil sempre esteve alinhado, sempre, a países comunistas, com a Rússia, com a China, Turquia, Coreia do Norte, Cuba, Irã, Venezuela. Só para você entender, quem fomentou a ditadura comunista na Venezuela, aqui na América do Sul, foi o comunismo, foi o Brasil, socialismo, comunismo. Então o Brasil sempre teve um alinhamento com países comunistas. Ponto, fato, não se discute isso. Tanto é que o Brasil, ele começou a fazer parte do BRICS. O que é o BRICS? É a união do Brasil, da Rússia, Índia, China, África do Sul, países comunistas. A Unasul, né? A Ursal, que tentaram implantar aqui no Brasil, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então o Brasil, ele fomentou, ele criou um monstro chamado Venezuela. Existem alguns vídeos do próprio Lula dizendo que quem colocou Hugo Chávez lá no poder foi o Lula, foi o PT revolucionário. E o Brasil sempre esteve alinhado. Lembram do Aloysio Nunes, ministro das Relações Exteriores do comunismo do Brasil, nesse mandato agora? Ele disse que o Brasil sempre estaria ao lado da Venezuela. Então vai o Brasil e assina o pacto de imigração para mandar para o Brasil um monte de imigrantes muçulmanos. Exatamente. Se nós ficamos chocados com a tragédia de Campinas, que eu já vou falar mais lá na frente, é só o começo, gente. É só o princípio de uma grande catástrofe no Brasil. Graças a Deus que no dia seguinte, quando Temer assinou o pacto de imigração, o Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, que não assumiu ainda, do Mourão, deu uma tuitada dizendo que o próximo governo não vai fazer parte do pacto de imigração.
Graças a Deus, as Forças Armadas no Brasil estão ali por trás, comandando. Então o Brasil não vai fazer parte desse pacto de imigração, desse pacto satânico, que é para destruir as soberanias dos países. E o Brasil, gente, para você entender, até agora, né, 2018, no finalzinho, toda a América do Sul aqui, porque tem muitos jovens que estão presentes aqui, muitos jovens. Né? Então, muitos ficam perdidos. Eu queria mostrar uma coisa. Né? Aqui, você tem o Brasil no mapa, só para você entender. Né? Aqui você tem os Estados Unidos e o Canadá. Então, aqui, América do Norte, América Central e América do Sul, Brasil, aqui, nós somos vizinhos. Vizinhos. Aqui está a Rússia, a China, no outro continente. No outro continente. Eles vêm para o Brasil, fazendo parcerias para tentar implantar essa ditadura comunista na América Latina. E o Brasil faz parte, o Brasil comandando esse bloco socialista comunista. Então é muito simples, é muito prático, e que eles estavam tentando fazer aqui na América do Sul. Agora, com as Forças Armadas mais atentas o que está acontecendo. Bom, o Brasil saiu agora desse acordo, desse alinhamento com os países comunistas. Concordou até aí? Então, beleza. O Brasil está alinhado aos Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos, nós somos vizinhos aqui, né, dos Estados Unidos. Então, nós temos que ter parceria com os Estados Unidos. Isso é um fato indiscutível. É muito melhor ter parceria com uma potência, a maior potência militar do mundo, que está do teu lado, do que se alinhar a países socialistas, comunistas, do outro lado do continente. E graças a Deus agora o Brasil vai ter um alinhamento com os Estados Unidos. Graças a Deus. Que o Brasil está chegando a isso agora, em 2019. Só que tem um detalhe. Se você está alinhado aos Estados Unidos, você tem inimigos. Então hoje o Brasil tem a Rússia como inimiga. Tem a China. Tem, é um fato. Tem o Irã, tem a Turquia, tem a Venezuela, que é um ovo aqui no Brasil, é um paizinho de merda, pequenininho, né? E está ali tentando criar uma confusão. Por quê? Porque eu quero que você entenda uma coisa. O Maduro, na Venezuela, ele deu um golpe na Venezuela. O próprio Tribunal de Justiça da Venezuela já condenou o Maduro, porque ele deu um golpe. Foi 20% das pessoas votar na Venezuela. E o Maduro deu um golpe para implantar uma ditadura na Venezuela, que já vem se arrastando há muito tempo. Né? A própria ONU, que mesmo sendo comunista, fazendo parte do sistema, os outros países, em geral, os Estados Unidos, já condenaram o Maduro por crime contra a humanidade. Porque a mídia comunista do Brasil, porque a Globo, Lixo e outras mídias televisivas do Brasil, elas são alinhadas ao comunismo, ao socialismo. Sempre foram, há 30 anos atrás. E a Globo, como outros canais de TV, eles não mostram a realidade, o que está acontecendo na Venezuela. Você só vai saber isso pelas mídias alternativas. Pela Fox News,
por mídias internacionais, pelos sites, pelo YouTube, mas pela mídia televisiva, você não vai saber. Na Venezuela, já estava sendo praticado o canibalismo. Pessoas comendo carne humana por falta de comida. Isso a mídia do Brasil não fala. Isso é um fato. Na Venezuela, as pessoas estavam matando animais, cachorro, para comer, porque não tinham o que comer. Gente, eu tenho vizinhos que vieram da Venezuela, estão trabalhando aqui em Curitiba, que contam toda essa história. Talvez um dia eu traga esse pessoal que são da Venezuela. Não é pessoal, 2, 3 amigos, conhecidos, nem amigos, que são vizinhos. Mas talvez eu traga para eles contar o que está acontecendo na Venezuela. Que não precisaria, porque pelos sites, pela mídia internacional, nós já sabemos o que está acontecendo na Venezuela. O povo está morrendo de fome. Por quê? Porque o comunismo, gente, não deu certo em lugar nenhum do mundo. E é isso que o brasileiro tem que entender. Em todos os países onde se tentou implantar o socialismo, o comunismo, só houve morte, assassinato, miséria, fome. Mas eles querem implantar por quê? Para ter o controle da população. E ditar para você o que você tem que comer, o que você tem que vestir. Você não pode ser um religioso, não pode ser cristão. O comunismo é isso. Comunismo e cristianismo não combinam, gente. Ponto, fato. O comunismo é anticristão. O cristianismo segue os princípios de Cristo, da liberdade, do amor. São coisas totalmente diferentes. Mas eu não quero fugir do assunto, porque muita coisa eu já havia falado nas outras lives. E o Maduro está apavorado. Por quê? Porque 10 de janeiro de 2019, agora, daqui um mês, menos de um mês, o Maduro assumirá a Venezuela ilegitimamente, ilegal. E Maduro, a partir do dia 10 de janeiro, vários países já têm um aval para poder invadir a Venezuela e tirar o Maduro a tapa de lá de dentro, por crimes contra a humanidade. E o Brasil estava do lado da Rússia, da China, por isso que o Brasil estava numa paz, tranquilamente. Porque estava ao lado dos comunistas. Paz entre aspas, você vai entender lá na frente. Então o que aconteceu? A Rússia mandou, segunda-feira agora, muitos já devem saber, mandou aviões para a Venezuela, aviões que carregam mísseis com armas nucleares. Está aqui, ó, para você entender. 2 aeronaves bombardeiros com capacidades de mísseis nucleares. O Tu-160 Blackjack, mandado para a Venezuela. A Rússia mandou para a Venezuela. Por quê? Porque a Venezuela sabe, a Rússia, a China sabe, que agora com o Brasil alinhado aos Estados Unidos, o Brasil vai ter que, junto com os Estados Unidos e vários países da OTAN também, entrar na Venezuela militarmente para tirar Maduro. Mas Maduro não quer sair da Venezuela. É aí que é o fato. E o Irã? O Irã que tentou influenciar aqui o Brasil nas eleições para tentar também, porque faz parte do Brasil, né, o alinhamento agora 2018, não 2019, né, vem o Irã
e manda para a Venezuela, né, isso daqui. Manda um navio destroyer de guerra para a Venezuela. Está aqui. Um avião, um navio, né, construído no Irã, que pode abater aviões, helicópteros. E então eles estão começando justamente a enviar armas para a Venezuela. A Rússia mandou blindado, mandou aviões nucleares, o Irã mandando, também agora há pouco tempo, muitos já devem ter visto isso, o Irã mandando navios, e isso até 10 de janeiro, o Irã vai mandar 3 navios, ou mais, navios destroyer. Eles estão preparando a Venezuela. E possivelmente o Donald Trump vai mandar para o Brasil também aviões, porta-aviões, para defender o Brasil. Por quê? Porque o Brasil sozinho não vai encarar, porque agora o Brasil tem uma potência, a maior potência do mundo está ao lado do Brasil. Então isso é um fato, gente, para você entender o que está acontecendo. Se você pegar agora, né, esse é um conflito na América do Sul que está acontecendo, que eu mostrei o mapa, né, agora, né, o Brasil ali, vizinho dos Estados Unidos. Estamos todos juntos e misturados. Mas para você entender a geopolítica do que está acontecendo lá fora, aqui foi apenas uma pitada do que está acontecendo. A Rússia está em conflito com a Ucrânia há muito tempo, tudo bem. Mas, provavelmente, a Rússia vai invadir a Ucrânia. Talvez em dezembro também agora, para você entender. Por quê? A Rússia, ela já invadiu a Crimeia, que é ali vizinha da Ucrânia. Já invadiu, tomou a Crimeia em 2014, se eu não me engano. E agora a Rússia está se preparando para invadir a Ucrânia, né? E você diz, mas Albari, como que você sabe disso? Pesquisando nas mídias internacionais. Por exemplo, o presidente da Ucrânia, o Petro Poroshenko, né, que é o presidente da Ucrânia, ele mostrou algumas imagens aonde 18 quilômetros da fronteira da Ucrânia, a Rússia já está se mobilizando militarmente, com mais de 250 blindados, com mais de 1.000 caminhões militares. Já está se preparando a 18 quilômetros da fronteira da Ucrânia. Agora, por que a Rússia poderá invadir a Ucrânia em dezembro? Ali, dia 21 de dezembro para frente. Você já vai entender. Porque eu até vou mostrar um mapa que fica mais fácil. Aqui. Aqui você tem a Rússia, aqui em cima. Aqui você tem a União Europeia, os vizinhos da Rússia. Aqui no meio você tem a Ucrânia. 65% do gás que toda a União Europeia ela usa vem da Rússia. 75% do petróleo que toda a União Europeia usa vem da Rússia. Tudo vem da Rússia. A União Europeia é dependente da Rússia no gás e no petróleo. Só que em dezembro, na União Europeia, na Europa, né, o gelo, o frio é insuportável. Então o gás que ajuda na eletricidade, né, ali para a pessoa poder se aquecer com o gás, muita gente morre na União Europeia, ali na Europa, né, muita gente morre por causa do frio, mesmo tendo gás. Né.
Então, qual que vai ser a jogada da Rússia? Olha, nós vamos invadir a Ucrânia. Se os países da União Europeia se envolver, nós vamos cortar o gás e o petróleo da União Europeia. Alguns analistas chegam a dizer que 4 dias sem gás ali na União Europeia é o suficiente para causar um blackout total, onde o povo ali realmente vai para as ruas, ou seja, a Rússia está se preparando para invadir e dizer para a União Europeia: se vocês se envolverem, nós cortamos tudo. Vocês estão lascados. Só que se a Rússia invadir a Ucrânia, vai estar invadindo os Estados Unidos. Por quê? Porque na Ucrânia você tem bases militares dos Estados Unidos. Então você percebe que nós estamos a ponto de uma faísca para acontecer uma terceira guerra mundial, e os países estão se alinhando, aqueles países, para lutar nesta guerra, que infelizmente não vai ter como fugir. Por exemplo, na China, a China está querendo invadir Taiwan e colocar Taiwan como parte da China. Lá nas águas, lá próximo do mar da China, a China começou a invadir todo aquele território, que são territórios internacionais, que lá próximo à China circulam naquelas águas pelo menos 20, 30% de todo o petróleo mundial passa por aquelas águas. São águas internacionais. Qualquer país pode trafegar por aquelas águas. Mas o que a China fez? Ela construiu bases militares artificiais naqueles lugares. E a China está ameaçando a qualquer país que passe por aqueles mares a abrir fogo. Então você percebe que lá na China existe uma faísca que pode acender-se. Na Rússia e Ucrânia, uma faísca que pode acender-se. Aqui na América do Sul, com a Venezuela, uma faísca que pode acontecer, o estopim de uma guerra. A Primeira Guerra Mundial, eu quero que você entenda, ela aconteceu assim de uma faísca. De Áustria, Hungria, um sérvio, amando da família Rothschild, dos Illuminatis, da maçonaria, dos globalistas. Um sérvio foi e assassinou, o arquiduque da Áustria, ali, e a esposa, e os países começaram a se alinhar, e a Primeira Guerra Mundial, criada, preparada pelos globalistas. E a Terceira Guerra Mundial está a ponto de acontecer. Isso é um fato. A mídia televisiva não vai contar isso para você. E é por isso que nós, patriotas intervencionistas, brasileiros, estamos aqui trazendo nessa live. Porque eu entendo, gente, eu entendo mesmo. Você sai do serviço cansado, muitos amigos estão lá no computador, chega cansado e não compreende o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a geopolítica mundial. E é por isso que nós, intervencionistas, patriotas, brasileiros, nós temos que levar essa live. É por isso que eu digo para você, gente, compartilha na sua página, no seu grupo, dê seu like. Por quê? Porque não é para que eu me vangloriar, que eu tenho compartilhamento lá, e não é isso. É para levar o conhecimento, para que a hora que acontecer a coisa, nós estejamos preparados e ao lado de quem merece estar do nosso lado, que é os Estados Unidos da América. É muito melhor estar alinhado aos Estados Unidos
do que estar alinhado ao comunismo chinês, russo. É um fato. E eu não vou fugir aqui, mas só para você ter uma ideia. O Brasil do FHC, do Temer, o Temer é um Lula sem barba, gente, só isso, mais nada. O Temer é o Lula sem barba. Pegue o Lula, tira a barba, é o Temer. Pegue o Fernando Henrique, é o Lula. Light, tirou a barba do Lula, é o FHC, é o Collor de Mello, é a Dilma. Simples assim, ponto. E o Brasil todo esse tempo vem entregando as riquezas para os países comunistas. Lembra que eu coloquei na postagem agora, no meu Facebook? O Brasil, gente, o Brasil detém 98% do nióbio no mundo. E esse 98% de nióbio é mais precioso que o ouro que o Brasil tem em terras aqui, lá na Raposa Serra do Sol, em Araxá, Minas Gerais, em outros lugares. O Brasil contém essa riqueza. O Canadá é o segundo país que tem 2% de nióbio e mantém toda a sua independência, a sua economia, e reverte em benefício na saúde, educação, exemplos para o mundo. E nenhum país mais contém nióbio, só no Brasil e no Canadá. E o Brasil com 98% de nióbio, entregando para a China, para a Rússia. O nióbio, se você pegar 100 gramas, pouca coisa do nióbio, e misturar ao ferro, fica 200 vezes mais resistente o ferro. É usado em blindagem, militares, tanques de guerra, aeronaves, etc. Só para você ter uma ideia. A Rússia, a China, já levou mais de 6 bilhões de toneladas, milhões de toneladas de nióbio para a China. E o Brasil assistindo de camarote, entregando as riquezas do Brasil. O Brasil tem potência para ser exemplo na educação, na saúde, no mundo inteiro. O Brasil pode ter uma moeda baseada no nióbio, que pode até mesmo ser maior que o dólar, bater o dólar, se tornar uma potência mundial. E os países comunistas estão aqui, de sanguessuga, no Brasil, levando essa riqueza. Então, por que eu digo isso? Porque o Brasil nunca teve democracia no Brasil, até agora. Agora com os militares, né, que vão entrar, vão se envolver, todos, né, porque o Exército nunca abandonou o Brasil. O Exército simplesmente deu ao Brasil o que o Brasil pediu em 85. O comunismo no Brasil novamente. Em 85 o povo queria o comunismo no Brasil, o poder civil. Os militares entregaram, está aqui. E os militares deixaram 30 anos. Só que agora não. Agora chega. E nós estamos aqui justamente para isso. Justamente para isso. Para mostrar ao povo a realidade. Então, por exemplo, em Campinas, né, mudando um pouco de assunto. Gente, a tragédia que aconteceu. Antes de eu entrar nesse assunto, eu quero que você entenda uma coisa. A mídia comunista no Brasil, a Globo Lixo, ela tem culpa nesses atentados. E você já vai entender. A Globo Lixo no Brasil, ela simplesmente é anticristã. As novelinhas da Globo Lixo, incesto, traição, homossexualismo, lesbianismo,
aborto, tudo isso para destruir uma sociedade. É a Globo Lixo. E a Globo Lixo, o que, que ela faz? Aí vem a tática comunista. Problema, reação, solução. Lembram das outras lives? Problema, reação, solução. A Globo Lixo, os globalistas, que são farinha do mesmo saco, eles querem criar problemas no Brasil. O que, que é você criar um problema? A Globo Lixo, ela vai lá, né, e pega um fato isolado de um lobo solitário que entrou lá em tal lugar e matou muita gente, e a Globo Lixo traz isso para a televisão brasileira e fica repetindo isso diariamente. A Globo faz isso. Ela cria um problema para alienar, para estimular, para incitar pessoas que têm problemas mentais, que muitos deles não têm, fazem conscientemente, a fazer esse tipo de coisa. Então a Globo Lixo, não vou dizer outro nome aqui porque eu respeito a família brasileira, crianças, jovens que estão vendo a live, a Globo Lixo, ela coloca no seu canal de TV apenas desgraça. E ela repete esta desgraça repetidamente. Até um maluco ir lá e fazer a mesma coisa aqui no Brasil. E a Globo Lixo é tão culpada nesse atentado, nessa tragédia. E a Globo Lixo vem dizer para nós, porque o fulano lá que cometeu o atentado era depressivo. O cara é uma M, está abraçado com o capeta. Pode ter certeza. Pensa comigo. Esse senhor de 49 anos, ele saiu com 2 armas, municionadas, até o talo, com o bolso cheio de munição. Ele entra em uma catedral católica, premeditado. Ele poderia ter entrado no shopping, num cinema, numa loja, num jogo de futebol. Tô certo ou tô errado? Ele poderia escolher vários lugares cheios de gente. Ele escolheu uma catedral católica. Ele entrou na catedral católica. Ele sentou na catedral católica. Ele esperou a missa terminar. Premeditadamente. Ele sacou a arma e começou a atirar aqueles que estavam atrás dele. E começou a atirar em todo mundo. E esse homem só parou de atirar. Ele só parou porque pessoas armadas entraram lá dentro, os policiais, os guardas, e abateram este homem. Quando ele viu que para ele já estava perdido, ele deu um tiro na cabeça. Depressivo, FD, está abraçando o capeta. Pode ter certeza disso. O brasileiro, gente, é muito ingênuo. Depois que a pessoa se suicida, comete ato, nesse caso específico, e alguns outros, de tentar martirizar a pessoa, tornar a pessoa santo. A Marielle, vagabunda, que está abraçada com o capeta agora, pode ter certeza, era abortista. Ela fazia parte do tráfico de drogas lá. Foi comprovada pelas mídias alternativas internacionais. A Marielle, essa vagabunda que está abraçada com o capeta, pode ter certeza. A Globo Lixo tentou fazer dela um Marte, passando diuturnamente, diariamente, Marielle, quem matou Marielle foram seus próprios amigos,
que são traficantes. A Marielle foi eleita pelos traficantes do Rio. E vem a Globo Lixo, os comunistas, maconheiro, drogados, de beira, de rua, defender essa vagabunda que está abraçada com o capeta? Aqui não. E eu falo isso, gente, porque é um fato. Nós, brasileiros, precisamos levar a verdade. E ponto final. Aí vem os comunistas, e eu vou falar isso para você, e eu quero que você assimile e escute bem isso. O desarmamento no Brasil não tem nada a ver com criminalidade. O desarmamento no Brasil, ele tem viés ideológico. Não tem nada a ver com a criminalidade. Todos os países comunistas que implantaram a ditadura comunista fizeram o desarmamento populacional. E eu vou explicar uma coisa aqui para você. 70% dos homicídios cometidos no Brasil por ano, 70%, repito, dos homicídios praticados no Brasil por ano, 100% das armas apreendidas são armas ilegais. Não são armas legais. São armas ilegais. E para você entender uma coisa muito interessante, aqui, o Brasil é o país mais rígido do mundo para você ter uma arma legalmente. É o país mais rígido do mundo. O Brasil reduziu em 90% o número de armas legais aqui no Brasil. E reduzindo 90%, em 30 anos, subiu mais de 400% o número de homicídios no Brasil. Aí eu digo para você, o problema são das armas? 70%. 70 mil homicídios no Brasil, causadas por armas ilegais. Agora eu faço uma pergunta para você. Se lá dentro da igreja os fiéis tivessem armados legalmente, este homem teria sacado da sua arma e teria sido abatido naquele momento por um cidadão de bem, naquele momento. Aquele homem só não foi abatido porque o cidadão já está desarmado. O povo brasileiro já está desarmado. Só falta combinar com o bandido. Esse é o ponto-chave da história. Não é desarmando o povo brasileiro que já está desarmado, que não possui uma arma legal, que vai resolver o problema. Entende? Aquele homem usava 2 armas ilegais, cano raspado, uma 9mm, que somente é de uso da polícia, do exército, estava na mão daquele homem. Arma ilegal. 70% dos homicídios no Brasil por ano, 70 mil homicídios, são cometidos 100% por armas ilegais. Aí vem o comunismo pegando uma tragédia que aconteceu em Campinas, tentando fazer o Estatuto do Desarmamento. Bando de vagabundo. Que nós vamos criminalizar o comunismo no Brasil, pode ter certeza. Eu, Albari intervencionista ou intervencionista, com grupos em Curitiba, no Brasil inteiro, vamos fazer abaixo-assinado para criminalizar o comunismo no Brasil. Esse bando de vagabundo, da Peppa Pig, da Glaze, outra vagabunda. Gente, desculpa dizer esse nome. Eu não digo o nome mais feio na live, mas vagabunda, no mínimo, eu tenho que usar.
Porque o que é uma pessoa vagabunda? É uma pessoa que fica andando, que não trabalha, né? Que anda por aí, né? São vagabundos. Gleisi vagabunda, Lula vagabundo, Temer vagabundo, FHC vagabundo, Fernando Collor vagabundo, STF vagabundo. Ponto. Simples assim. E não se discute mais isso. Então é isso que eu queria trazer para você hoje. Um pouco sobre a realidade do que está acontecendo. A geopolítica no mundo. Estamos em uma iminência guerra. E quando acontecer, você vai estar ciente do que está acontecendo. Vai haver uma guerra. Infelizmente vai. Pode demorar um tempo? Vai, mas não muito. Aqui na América do Sul, pode ser o estopim de uma guerra. E isso pode acontecer. Então, gente, eu agradeço muito a presença de você. Hoje, graças a Deus, eu dei uma turbinada na minha live hoje na internet. Ontem tentaram derrubar, não consegui nem começar. Mas eu quero que você curta para que a nossa live suba, né? Eu quero que você compartilhe no seu grupo, na sua página, gente. E infelizmente o que aconteceu em Campinas foi um atentado anticristão. O que a Globo Lixo não te conta é que no mundo mais de 100 mil cristãos são torturados e assassinados no mundo por ano. 100 mil. Por causa da sua fé em Cristo. A Globo não conta isso para você. Hoje a cultura da morte, a cultura da perseguição é contra o cristianismo, é contra o cristão. Isso é um fato que a mídia televisiva não te conta. Por exemplo, no Paquistão, lá onde muitos milhares de cristãos são perseguidos e mortos, e isso já foi comprovado tanto por católicos como protestantes, muitos cristãos são perseguidos no Paquistão. E vem o ministro do Paquistão dizendo que quer fazer um pacto global para punir quem falar mal do islamismo. Entende a jogada? Mas eles podem empalar cristão. Eles podem matar cristão. Normalmente. O cristão não pode se defender. Por exemplo, nas Filipinas, o presidente, alguns devem ter visto agora, o presidente da Filipina, Duterte, falando, encorajando a países islâmicos, comunistas, socialistas a matar bispos católicos, padres católicos, e encorajando, falando, lá nas Filipinas, em um encontro que teve lá nas Filipinas. Isso a Globo Lixo não fala para você. A mídia não fala para você. Aqueles que foram batizados dentro da igreja. Não. Vamos deixar quietinho. Vamos abafar o caso. Marielle vagabunda, não, vamos martirizar essa. Porque era comunista, porque era abortista, porque era drogada, morta pelo próprio grupo deles mesmos. Vamos elevar a Marielle. Um bando de vagabundo. Mas graças a Deus, o povo está se levantando. As pessoas estão compreendendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo.
E é por isso que eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Patriotas, intervencionistas, amigos de infância, né? Todos. Gente, obrigado por todo esse tempo que ficou na live. Nós vamos colocar essa live no YouTube, né? E até a próxima, se Deus assim quiser.